Mas vamos começar o debate placar de hoje falando do empate que o Santos arrancou lá em Porto Alegre, Sormani. Foi no sufoco, mas trouxe um pontinho. Olha, Alfinete, vou dizer um negócio para vocês. O primeiro tempo, se tivesse acabado uns 4-5-0 para o Internacional, não seria nenhuma injustiça. Viu? Seria apenas a confirmação do que aconteceu em campo. O Santos teve um primeiro tempo tenebroso. Tenebroso. Não jogou absolutamente nada. Nada. E foi muito mal escalado pelo Vojvoda. Olha o Vojvoda, que decepção, viu? Pelo amor de Deus. A gente... eu, por exemplo, né? Aplaudi quando o Santos acertou a contratação do Vojvoda, mas hoje, sinceramente, o trabalho dele é muito ruim, o aproveitamento dele é inferior ao do Kleber Xavier, e fez 7 alterações ontem em relação ao time que tinha vencido o Palmeiras e empatado com o Mirassol. Eu não sei porque que ele mexeu. O time fez 4 pontos contra 2 adversários que muita gente achava que não ia fazer nenhum. Posições, tudo bem. O Neymar teve que ficar de fora porque se lesionou. E o Zé Ivaldo tinha a questão do amarelo, beleza. Mas ele mexeu em 5 posições. A troco. O time foi um arremedo de time de futebol no primeiro tempo. Foi um catado. E pior do que isso, ele jogou com 3 volantes, com uma trinca de volantes, nos jogos contra Mirassol e Palmeiras, em casa. Aí ele vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre, né? Ou seja, como visitante, ele tira um dos volantes. E coloca o Vitor Hugo, que eu quero saber quem foi o lazarento, quem foi o maldito que indicou esse cara para jogar no Santos. Esse cara que indicou o Vitor Hugo não passa de um lazarento, porque esse cara não joga bosta nenhuma. Enche o saco o jogo inteiro, é um jogador a menos, indolente, preguiçoso, grosso. E o técnico insiste em colocar esse moleque toda hora em campo, gente. Puta que pariu, que jogador ruim. Devolve essa merda logo pro Flamengo, caramba. É jogador emprestado, tomando espaço do Bom Tempo, que é jogador do Santos, que é muito melhor do que ele. Não dá para entender essa paixão. Aliás, os treinadores de futebol, eles são muito idiosincráticos, né? Eles têm lá suas preferências, eles adoram morrer abraçado com o jogador. Adoram, a paixão deles é essa. Morrer abraçado com o jogador. E no Santos, todos têm paixão pelo Guilherme. Todos. O Guilherme só não vai jogar no Santos o dia que ele for mandado embora. O dia que o contrato dele acabar ou mandar ele embora. Porque todo técnico que passa lá coloca o Guilherme para jogar. Todo. E agora o Vojvoda insiste com esse cara. Ô moleque ruim de bola, gente. Tenha santa paciência. Se fosse bom, tava no Flamengo. Se fosse bom, tava lá, junto com o Wallace Ian, aquele Everton Araújo, mas o Flamengo mandou ele embora. Essa é uma enganação igual aquele Renier, que foi pro Real Madrid, passou pelo Dortmund, não sei nem onde é que ele anda, no Atlético Mineiro. Tá no Galo. Era outro jogador ruim. Na época eu cansei de falar isso. Quando o Flamengo vendeu esse cara pro Real Madrid, eu falei, caramba, conseguiu vender esse bonde aí, né? Acabou vendendo. Aí o gol do Barreal. Entendeu? Acho que foi o gol do Barreal. Bom, esse goleiro também não segura uma bola, a bola vai no peito dele e dá um soco na bola, não acaba o ataque nunca. Por isso que hoje em dia eu ia te perguntar isso, Sormani. Como é que você avaliou a atuação do Brazão ontem? Não, jogou bem. Ele poderia fazer algumas defesas, não fez. Contou com a sorte, com a trave, 2 oportunidades. Mas o fato é que, ao final, o Santos somou um ponto. Tá? O Santos somou um ponto. Nesse momento, o Santos foi para 38 pontos, certo? Não, 30 aí. Peraí, deixa eu ver aqui a classificação. 38. Deixa eu puxar aqui no meu celular. É isso, está correto. 38 pontos. O Vitória, 38. O Vitória tem um ponto. O Santos, para não depender, para ele chegar naquele número mágico de 45 pontos ganhos, ele não pode mais perder no campeonato. Não pode mais perder. Porque se ele perder um jogo, faltam 3. Ele vai somar no máximo 2 pontos em 2 jogos, ou seja, 6 pontos. E de 38, ele vai pular para 44. Não chega nos 45. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar os seus 2 jogos na Vila Belmiro e empatar um jogo fora. Ou então, ganhar sexta-feira do Sport na Vila, 9h30 da noite, sexta-feira, 9h30 da noite,
E aí ele vai jogar contra o Juventude no meio de semana. Tem que ganhar. Porque o Juventude pode chegar contra o Santos praticamente rebaixado. Então, se ele ganhar do Sport e do Juventude, Sport em casa, Juventude fora, ele soma 6 pontos e vai a 44. Aí jogaria na última rodada contra o Cruzeiro em casa, aquele jogo de compadre, para empatar até logo. Não vai fazer mal para mim nem para você. Entendeu? É isso aí. Eu ficaria aqui 2, 3 horas falando. O Juventude tem 33 pontos e ele joga contra o Bahia, também na sexta-feira, Sormani e Izegui, só que ele joga antes. O jogo do Juventude contra o Bahia, ele é antes do jogo do Santos, que é 9h30 o jogo do Santos. O jogo do Juventude acho que é às 19, se não me engano. É às 19. Ô, Alfinete, e uma coisa interessante é que o Fortaleza tá com 34 pontos, mas tem um jogo a menos, né? Porque tem esse jogo atrasado. Então, é bom a gente ficar... É bom a gente ficar de olho também aí, porque o Fortaleza pode se recuperar, né? Com esse jogo. Mas a sequência do Fortaleza é complicada, Isa. É complicada, mas... Tem Corinthians nessa sequência aí, não é tão complicado assim, não. Mas eu acho, inclusive, que Só comentando rapidinho sobre o jogo, né, que o Sormani falou bastante já, mas falando um pouquinho do lado do Inter, impressionante, né, porque o volume de jogo no primeiro tempo foi enorme, o Inter teve muita chance, mas impressionante como os jogadores do Inter não conseguiam fazer o gol. Tanto é que um deles, que perdeu muitos gols, que foi o Borré, saiu vaiado, né, pela torcida. Eu falei para vocês ontem aqui. Isso, desculpa. Depois daquela continência que ele deu contra o Flamengo no River, ele nunca mais jogou nada em lugar nenhum. O time do Internacional é ruim. É ruim. Se o Santos tivesse sido bem escalado ontem, ele ganhava o jogo lá. Desculpa. Não, mas impressionante mesmo, porque o futebol é realmente aquela velha máxima, né? De quem não faz, toma. E o Inter teve tanta oportunidade no primeiro tempo e desperdiçou, acabou tomando o empate e ainda corre também sérios riscos de rebaixamento. Exatamente. E eu acho que como eu estava falando, o Juventude pode chegar a 36, Sormani, antes do Santos entrar em campo contra o Sport. Então, é um psicológico que os jogadores do Santos vão ter que ter aí para esse jogo contra o Sport, porque é um jogo decisivo e o Juventude pode estar mais coladinho ali a hora que começar o jogo entre Santos e Sport. A gente separou aqui uma sonora do Barreal, que é um jogador que faz bonitos gols nesse Campeonato Brasileiro, né? Não é Ele tem 9 gols. Oi? Ele tem 9 gols no campeonato. Gente, vocês sabem contra quem... Vocês sabem contra quem o Vitória joga na próxima rodada? Eu tô aqui aberto. No dia seguinte, ou seja, sábado, contra o... É um jogo difícil. O Mirassol. O Vitória pega Mirassol, Bragantino e São Paulo. Mirassol em Salvador. Vitória pega o Mirassol em casa, né? Em casa, Bragantino em Bragança e São Paulo em Salvador. O último jogo é contra o São Paulo. São Paulo vai estar brigando por pré-Libertadores. Exatamente, São Paulo vai estar brigando lá em cima para pegar alguma coisa. Não é fácil a tabela do Vitória. Não, a vida do Vitória é ruim, é complicada. Vamos ver o Barreal. Tem o Barreal aí? Vamos ver o que falou o atacante do Santos. Não, bueno, a gente veio aqui para ganhar o jogo, a gente queria ganhar o jogo. Infelizmente não conseguimos, mas temos que continuar trabalhando. Na sexta-feira temos outra final, assim que levantar a cabeça e seguir. O Santos precisa nas próximas 3 rodadas de 2 vitórias e um empate para chegar aos 45 pontos. O que te deixa confiante, o que te faz acreditar que o Santos vai conseguir escapar dessa? Não, esse grupo não vai desistir. Acho que temos um time para ganhar, para salvar a Santos do objetivo, o que a gente quer, que é ficar na Série A, e acho que temos time para isso. Como você avalia esse empate? Assim, é um ponto conquistado, mais do que 2 pontos perdidos? Um ponto conquistado, nem ouvi ele responder, mas é um ponto Mas foi essa a resposta. E falando sobre a tabela, como as coisas vão mudando, né, ao longo do campeonato, rodada após rodada. O Santos agora, ele provavelmente tem a melhor tabela
do que todos os adversários que estão brigando para não cair. Porque o Santos provavelmente pega o Sport rebaixado, tem grandes chances de pegar o Juventude rebaixado e o Cruzeiro com o time reserva. Entendeu? Exato, porque então, assim, quarta-feira ele pega o Corinthians. Ele vai jogar domingo. Tá na mão do Santos. Exato, mas esse é o grande problema, Alfinete. Esse é o grande problema. O Barreal falou o seguinte: a gente queria ganhar o jogo. Mentira. Mentira. Porque o técnico não queria ganhar o jogo. O técnico queria desgraçar o jogo. Porque o que ele fez ontem foi uma vergonha. Ele fala bonito, ele é um cara simpático, é um cara que você convida para jantar. Por exemplo, o BAP, presidente do Flamengo, eu jamais vou convidar para jantar. O Abel Ferreira, se eu tiver no restaurante e ele entrar, eu peço a conta e saio. O Vojvoda eu convido para jantar o tempo inteiro. Ele é um cara muito agradável. Mas não é sobre isso que nós estamos conversando. A discussão não é essa. A discussão é competência como treinador. O Abel é competente. O BAP tem se mostrado um ótimo dirigente. Mas o Vojvoda, ele quase desgraçou o Santos ontem. Então vem o Barreal e fala assim: a gente queria ganhar o jogo. Mentira! O técnico não queria. O técnico sabotou o time no primeiro tempo. Agora, a tabela é ótima, eu concordo com você. Mas aí está o problema. Ô, Alfinete, vou falar uma coisa para você, para a Isa e para o Gui. Eu estou morrendo de medo desse jogo de sexta-feira contra o Sport. Morrendo de medo. Você não faz ideia. Não, eu também estaria no seu lugar, mas acho que também o resultado do jogo do Juventude pode influenciar um pouco. O Neymar não jogou, é dúvida ou não para os próximos jogos. O Sormani vai dar a opinião dele aqui. E a gente tem o Vojvoda, grande treinador do Santos, vai falar do Neymar agora. Vagabundo. Desde a partida de Mirassol ya había sentido un desconforto en Oyuelo, ¿sí? Durante o partida también, y vocês también me preguntaron qué había acontecido. Al día siguiente, bueno, estaba con un inconforto bastante alto en ese Oyuelo, y sabemos que tenemos partido cada 3 días ahora. Entonces, con viajes, a mañana vamos a llegar tarde a las 2 de la tarde a Santos. Entonces es un jugador que lo precisamos en estas últimas 3 rodadas, y él nos va a ayudar, y está con ese compromiso de esa clase de jugador, de nuestro líder dentro del campo. Y él va a estar. Eu falei con él, y eu sentía, y él también sentía, que no iba a poder responder a una exigencia como fue el partido de hoy. Aí, ó, o Vojvoda falando sobre o possível retorno do Neymar. Ele disse que falou com o Neymar que vai voltar. O Santos é um poço de mentira. O Santos, a mentira chegou lá e construiu a sua moradia. E lá está. Porque o que mais se faz no Santos é mentir ou omitir informação. É o que mais se faz lá dentro. Então, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu já disse isso outro dia. Eu só vou acreditar que o Neymar vai poder jogar quando ele estiver em campo. Enquanto ele não estiver em campo, eu não vou acreditar. Eu tenho todo o direito de ter essas dúvidas. Porque o Santos omite informações a pedido do Marcelo Teixeira. Amando do Marcelo Teixeira. Que é o representante mor da Belmirolândia. Essa entidade lazarenta que está desgraçando o Santos. Entendeu? Então ele não pode fazer nada. Ele quem? O médico dá uma informação correta pra gente. Ninguém sabe. Eu não me fio nessa informação de que o Neymar vai jogar. Espero que jogue. Porque com ele não tá bom? Não, podia ser muito melhor. Sem ele é pior ainda. O Neymar é uma grande decepção? Claro que é. Ele vale esse dinheiro que ele ganha, não vale nem 5%. 5%. Não entregou nada, absolutamente nada até o momento, desde que foi contratado pelo Santos em janeiro. Sabe o que ele entregou? O extracampo. Contratos de publicidade do Santos melhoraram, publicidade em redes sociais, camisa, sócio-torcedor, visibilidade na televisão, essas coisas. Agora, bola.
Você contratar. Você podia ter contratado a Dua Lipa. Eu estou dualipado, viu, Isa? Estou dualipado. Tá com hiperfoco na Dua Lipa, né? Estou dualipado. Isa! Ela naquela cobertura que agora os caras... hoje em dia é rooftop, volância, como é que fala? Qual aquela outra lá que falaram outro dia? Remontada. Na minha época é cobertura. Ela estava numa cobertura no centro de São Paulo, lá num pagode. Ela estava uma gata sambando, cantando as músicas. Para fazer o que o Neymar faz, contrata a Dua Lipa. Ela vai também entregar. E vai cobrar muito menos, hein? Vai cobrar muito menos. Realmente. No marketing também ela pode ser uma solução. A Isa conhece muito bem esse pagode.